Vamos, durante esta viagem, falar de dois temas importantes que são: a Inglaterra promete, no prazo de um mês, banir vistos a angolanos, namibianos e congoleses se estes países não aceitarem receber os seus cidadãos que estão a pedir asilo na Inglaterra. Prazo de um mês. Banir, inclusive, vistos diplomáticos, vistos VIPs. Também nessa viagem falaremos sobre a Tanzânia, onde a presidente Hassan, depois de tumultos, depois de muita confusão, nomeou agora a sua filha para o cargo de vice-ministra da Educação e nomeou o seu genro, que é o marido da filha, para ministro da Saúde. Temos aqui dois temas importantes para, durante essa viagem tranquila, aqui conversarmos. Faz like, subscreva se faz favor, aperta o sininho para não perderes nenhum vídeo. Se faz favor. Obrigado por partilhares, obrigado por fazeres o like, obrigado a você que sempre que eu posto aqui um vídeo coloca like muito antes de eu pedir. Obrigado, és o maior. Família, vamos começar do tópico da Inglaterra, que deu um mês, quer dizer, o ministro do interior da Inglaterra anunciou que os países têm um mês para aceitarem seus cidadãos. É claro que há um anúncio, vai passar por uma discussão parlamentar e depois vai ser aceito ou vai ser negado. A Inglaterra já vem há muito tempo, olha aqui o nosso consulado-geral de Angola. A Inglaterra já vem há muito tempo a tentar banir o pedido de asilo, tanto que o Ruanda já faturou com isso. O Ruanda recebeu uns 400 milhões de dólares do anterior governo inglês, e Ruanda não recebeu asilados nem imigrantes ilegais, não recebeu, e recebeu dinheiro, porque a Inglaterra mudou de governo e as coisas ficaram assim águas de bacalhau. Desta vez o ministro agora está a ameaçar tanto os governantes africanos desses países como também toda a população desses países para que, se no prazo de um mês os países africanos não aceitarem os seus cidadãos, prontos, vão perder todos esses privilégios. E também a Inglaterra anunciou que vai rever o caso dos cidadãos que estão a viver de asilo na Inglaterra há mais de 5 anos, a situação dos mesmos, de facto, ainda merecem viver como exilados ou não. E tem mais, se esses países não receberem seus cidadãos, a Inglaterra poderá exigir que nos próximos anos, quer dizer, esses países, Angola, RDC e Namíbia, ficam banidos de terem acesso ao visto para esse país, mas também nos próximos anos, qualquer cidadão de outro país que quiser viver na Inglaterra com formas de asilo, poderá apenas ser aceito se demonstrar condição de sobrevivência. Ou quem tinha dinheiro poder viver na Inglaterra por si próprio, porque todos nós sabemos muito bem que os exilados têm apoio do governo, né? Têm que receber em casa comida, porque são cidadãos que fogem de seus países por perseguições, sua maioria de cariz político. O cidadão, o seu país está a lhe perseguir, os outros países são obrigados a proteger esse cidadão, para que também, quando os cidadãos do meu país estiverem a fugir, também aquele governo lhe possa proteger. Isso vale para cidadãos normais, para políticos, para todos os outros cidadãos, porque quem pensou o modelo exílio-asilo pensou em si próprio. Se eu amanhã for obrigado a fugir do meu país, onde é que vou poder viver? Ele pensa em si próprio, no seu futuro, e percebe que se o país X for obrigado a me receber, porque os países são obrigados a receber os que solicitam asilo, também eles serão obrigados a ser recebidos aqui. É um ato de solidariedade internacional, mas cada vez mais vai sendo quebrado, porque a Inglaterra, por exemplo, diz que grande parte dos jovens que pedem asilo na Inglaterra vêm de barco. São aqueles que fazem parte do tráfico de seres humanos. Alguns inocentemente, outros conscientes,
mas são vítimas, na sua maioria, de tráfico de seres humanos, viagens de barco, e alguns são vítimas de guerra, e alguns, claro, são vítimas da corrupção e de outros males dos governos africanos, em especial da Namíbia, RDC e Angola, temas que estão agora em alta. Infelizmente, esses países dificilmente têm controle dos seus cidadãos, razão pela qual fica difícil aceitar receber. É verdade que os cidadãos, quando dizem que vocês são da Inglaterra, são de Angola, é porque apresentaram o passaporte de nossos países, ok? E mesmo assim, os países têm dificuldade em controlar, principalmente aqueles que viajam e lá onde vão não dão a conhecer ao consulado que chegaram. Se eu vou para a RDC e quando eu chego para lá, suponhamos que eu vou para a RDC para um mês, ou para 2 meses, ou para uma semana, e eu não passo pelo consulado angolano, Angola, na RDC, não vai saber que eu estou lá. Okay? Porque eu não sei se existe uma interligação entre os bilhetes as empresas de bilhete de passagem, principalmente para aqueles países onde eu vou sem visto. Né? No caso dos exilados, geralmente viajam sem vistos. Sem visto. Né? Ele entra no país, depois lá pede visto. Como é que ele entra? De várias formas. Vai de barco, ou vai, por exemplo, vai de avião até Portugal. Portugal pega um carro, até lá. Vai de alguma forma e chega lá ilegal, geralmente. E para legalizar-se, pede o visto. E alguns países aceitam pedido de asilo na fronteira, alguns apenas só se você estiver dentro. Agora, como é que tu chegas dentro já é outro tema. Ponto. Razão pela qual os países africanos têm dificuldade em identificar quantos cidadãos têm, quem são e como lá foram parar, porque é difícil claramente fazer este rastreio. Mas, vão ser obrigados a receber porque a Inglaterra vai batendo mais dói. Banir vistos não só dos cidadãos todos, como também vistos VIPs, até pode incluir diplomáticos, inclusive. Aliás, eu não sei se quando se fala em vistos VIPs também já inclui diplomáticos, não sei, pode ser que sim. Depois, se calhar, preciso terá um tempinho para poder pesquisar aí se vistos VIPs também significa diplomáticos. Banir vistos vários, de todos, cria uma repercussão social, uma pressão ao governo. O governo lá não vai querer isso, da Namíbia também, da RDC. Não vai querer mais um problema, mais uma pressão social. Depois as pessoas que pedem visto não são cidadãos quaisquer, são cidadãos um bocadinho abalizados em várias matérias. Okay? Uma coisa é pressão de cidadãos que conhecem até aqui, outro até aqui. Quem tem dinheiro, quer viajar e conhece os seus direitos, deveres, a sua pressão é muito maior do que aquela que apenas está a sentir alguma necessidade. Logo, os países africanos vão aceitar pelas essas duas questões. Podem banir os meus... Como também está a fazer Trump, né? Quer dizer, vou banir vistos até dos executivos. Né? Isso obriga o governo a agir, porque também sabe que vai chegar também a si. Né? A sanção vai também chegar a si. Em relação a outro tópico da Tanzânia, a senhora nomear a sua filha para cargo de vice-ministra da Educação e o seu filho como o seu genro, filho nesse caso, né? A gente fala filho porque, ponto, é filho. Genro é filho também. O marido da filha é filho. Por cargo de ministro da Saúde, colocou em ministérios chaves, ok? E penso que é por melhor das intenções, né? Porque você colocar no Ministério da Educação, Ministério da Saúde, os teus filhos, e eles não mostrarem trabalho, tornarem o sistema de educação pior do que encontrarem, você está a pedir uma destituição no dia seguinte. Eu quero acreditar, o facto do nepotismo em África ser já um dado, aliás, ontem nós falamos sobre o tema da filha do presidente, a senhora Cristina Lourenço, agora falei bem, ontem errei 2 vezes. Eu recebi boas críticas. A senhora Cristina Lourenço, que ponto, a mesma disse que nem é uma questão de nepotismo, nem favoritismo, nem sequer é uma questão de meritocracia, que ela foi indicada para o cargo de PCE da Bodiva, da Bolsa de Valores de Angola. E eu quero olhar para a Tanzânia, apesar de todo o ridículo que lhe aconteceu, falasse de mais de 1000 mortes no processo antes, durante eleições.
Também é engraçado, né, que agora as pessoas que foram detidas durante o processo eleitoral estão agora a ser devolvidas à sociedade, né? As eleições passaram e os líderes da oposição que estavam presos durante o processo pré-eleitoral, durante eleições e pós-eleições, estão agora a ser liberados. Podem ir para casa, já passou tudo. Mas olhando aqui para esses dois cargos, eu acho que a senhora quer mudar o sistema de educação, quer mudar o sistema de saúde, por exemplo, a qual colocou as pessoas de maior confiança política, familiar, melhor controle, ok? Porque se ela quiser roubar mesmo o país, não vai colocar Ministério da Educação e Saúde. Vai colocar em cargos Ministério das Finanças, por exemplo, né? Fundo Soberano, Banco Central, vai colocar ali. Né? Se ela coloca o Ministério da Educação, que geralmente em África, não é só em África também, em quase todos os países, são os ministérios que menos recebem a nível do bolo orçamental, vai colocar ali. Não acho que haja intenções de roubar, mas sim porque confia nos seus filhos e querem fazer mudanças ali e que se calhar colocou os seus para que melhor os possa controlar. Mas também tem um problema. Mesmo que a intenção seja, vou colocar ali os meus filhos para que possam realmente fazer mudança, se eles roubarem dinheiro do Ministério da Educação ou da Saúde, ela não os poderá punir. Aqui está um dos grandes problemas da confiança familiar ou do interesse familiar em cargos políticos. Você te fatigas, quer dizer, é uma autofatigação, tá vendo? É uma autopunição. Porque os filhos quando mexem, quando roubam, há países onde a corrupção dá crime de pena máxima, né? E há países onde a corrupção dá crimes altos. E você não vai querer punir o teu filho em prisão, né? por ter desviado fundos públicos, que é teu filho. Por isso é que nomear os filhos para cargos públicos só te fatigas. Primeiro é que se eles roubarem, você não terás coragem de os punir. Segundo, tudo de mal que eles fazem, não é, afeta a ti enquanto pai, enquanto mãe. Uma coisa é o ministro da Educação que desviou X bilhões de kwanzas, ou de euros, ou de dólares. Outra coisa é o ministro X, filho do presidente, que desviou X bilhões. Olador. Manchas o filho, manchas a ti próprio, mancha a tua família, mancha o governo, mancha o país todo. Mancha o partido ou o governo, quer dizer. Portanto, você quando nomeia o teu filho para esses cargos, deve ser com a intenção máxima de fazer mudança mesmo. Porque se for para roubar, não vale a pena só. Põe ali uma pessoa que ninguém conhece, usa como testa de ferro e está fixe. Ele é teu cachico, mas ninguém sabe. Do que colocar um filho que tem teu nome, tem teu sangue. O prestígio dele é o teu prestígio. A razão pela qual eu penso que a senhora terá colocado ali os filhos com intenções de fazer mudança naquele país. Só que essa mudança cria imensas dúvidas pelo facto... Está muito sol, pá. Pelo facto de que estou contra o sol. Pelo facto de que o processo eleitoral não é visto por muitos como sendo um processo que correu de forma católica, ou protestante, ou adventista, ou do sétimo dia, ou testemunha de Jeová. Todas as religiões valem, desde que tenham a intenção máxima de apaziguar as nossas almas. Família, qual é a tua opinião em volta desse tema? Estou quase a chegar, vou ter que parar aqui a gravação. Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe como sempre. Amém. Compra os meus livros, vem para sermos comunidade, o link está no primeiro comentário. Estás na Europa, dá-te o luxo de ler os meus livros, estão todos na Amazon, ok? Gasta dinheiro com livro do Tô com Terra, ou então livro do Joaquim, ok? Só favor. Faça o teu dinheiro circular entre nós. É tu dieto. Amém.